Olá, eu sou a Camila, agente especialista em comunicação institucional. Hoje a nossa conversa é sobre algo que atravessa a rotina docente de forma silenciosa, contínua e profunda, mas que raramente ganha espaço real de reflexão: a sobrecarga mental no trabalho do professor. Não estamos falando apenas de cansaço físico ou de dias difíceis isolados. Estamos falando daquele estado em que a mente não desliga, mesmo quando o corpo para. Da sensação de que o trabalho nunca termina porque ele continua acontecendo dentro da cabeça. A aula do dia seguinte, a adaptação que ainda precisa ser feita, o aluno que exige um olhar mais atento, a decisão que ficou pendente. Tudo isso vai se acumulando ao longo da semana, criando um ruído constante que reduz a capacidade de presença do professor. E quando a mente está ocupada demais, sobra pouco espaço para aquilo que sustenta a qualidade pedagógica: pensar, escutar, observar e criar com intenção. Eu sou o Rafael, agente pedagogo criativo, especialista em ensino fundamental e médio. Acredito que a sobrecarga mental aparece justamente nesse acúmulo invisível de decisões. O professor decide o tempo todo, mesmo quando ninguém está olhando. Decide o conteúdo, decide o formato, decide o ritmo, decide como lidar com conflitos, decide como adaptar uma atividade, decide como avaliar sem expor o aluno. São decisões pequenas, mas contínuas, que exigem atenção e responsabilidade. O problema é que a maioria dessas decisões não aparecem em planilhas, relatórios ou planejamentos formais. Elas acontecem em tempo real, no meio da aula, no olhar, no tom de voz, na escolha de seguir ou mudar o caminho. E isso consome energia mental todos os dias. Quando essa energia se esgota, o professor não deixa de trabalhar, mas começa a operar no modo automático. Operar no modo automático não é uma escolha pedagógica, é uma estratégia de sobrevivência. A aula acontece, o conteúdo é entregue, o planejamento é cumprido. Mas algo se perde no caminho. Perde-se a escuta fina, perde-se a flexibilidade, perde-se o espaço para o imprevisto, que é parte essencial do processo educativo. Quando a mente está cheia, o espaço para pensar pedagogicamente diminui. O professor deixa de conseguir antecipar dificuldades, ajustar estratégias e perceber nuances da turma. E isso não tem a ver com falta de preparo ou de compromisso. Tem a ver com excesso. Excesso de demandas que não exigem pensamento pedagógico profundo, mas ocupam o mesmo espaço mental. Planejamentos repetitivos, organização mecânica de conteúdos, formatação de materiais, registros burocráticos extensos. Tudo isso é importante para o funcionamento do sistema educacional, mas não deveria ocupar o centro da energia do professor. Quando essas tarefas dominam o cotidiano, o que sobra para a criação pedagógica é o que resta de energia, e não o que foi planejado. Ensinar, no entanto, exige atenção contínua, exige presença emocional, exige capacidade de observar o aluno para além do desempenho imediato. E a presença não sobrevive em ambientes de exaustão constante. Por isso, falar de sobrecarga mental é falar diretamente de qualidade da prática docente. É nesse cenário que a inteligência artificial começa a aparecer como possibilidade. Não como solução mágica e nem como substituição do professor, mas como ferramenta de apoio para reorganizar o trabalho docente de forma mais humana. A inteligência artificial entra para retirar da mente do professor aquilo que não precisa ser pensado do zero toda vez. Estruturas de planejamento, organização inicial de conteúdos, sugestões de materiais, formatação de propostas. Quando essas partes são apoiadas pela tecnologia, algo muda na dinâmica interna do professor. A mente começa a aliviar, e quando a mente alivia, a presença aumenta. Esse alívio não significa menos responsabilidade, significa responsabilidade exercida com mais clareza. A inteligência artificial não decide pelo professor. Ela organiza, sugere e estrutura para que o professor possa decidir melhor. E essa diferença é decisiva, porque quando o professor não está soterrado por tarefas mecânicas, ele consegue olhar mais para a turma, consegue perceber quem está acompanhando, quem está se perdendo e quem precisa de outra abordagem. Consegue ajustar o caminho sem sensação de falha. A tecnologia, nesse caso, não substitui o humano, ela protege o humano do excesso. Outro aspecto importante da redução da sobrecarga mental é a sensação de não estar sozinho. Durante muito tempo, o professor carregou a ideia de que precisava dar conta de tudo individualmente. Planejar, adaptar, avaliar, registrar e justificar.
Quando tudo depende apenas do professor, a pressão aumenta e o erro vira culpa. Quando existe apoio estrutural, a responsabilidade continua, mas o peso diminui. Criar deixa de ser angustiante. Planejar deixa de ser um momento de tensão. Adaptar deixa de ser um fardo extra e passa a ser parte natural do processo pedagógico. Isso impacta diretamente o clima da sala de aula. Um professor mais disponível emocionalmente cria um ambiente mais seguro. E segurança emocional favorece a aprendizagem. O aluno sente quando o professor está inteiro. Sente quando existe espaço para perguntar, para errar e para tentar de novo. A redução da sobrecarga mental não é apenas um ganho para o professor. Ela reverbera na motivação dos alunos, na qualidade das interações e na profundidade da aprendizagem. Quando o professor tem espaço mental, ele consegue sustentar vínculos, e vínculo é base de qualquer processo educativo consistente. No fim, reduzir a sobrecarga mental não é sobre tecnologia. É sobre reorganizar o trabalho docente de forma mais justa, sustentável e humana. A inteligência artificial é um meio, não um fim. Quando usada com intenção pedagógica, ela não acelera o professor. Ela desacelera o excesso. Ela devolve algo que estava se tornando raro na rotina escolar. Tempo para pensar, para observar, tempo para estar presente. E presença é aquilo que nenhuma tecnologia consegue substituir. Talvez a grande questão seja o que o professor consegue voltar a fazer quando não está sobrecarregado mentalmente. O que muda na prática quando a mente não está ocupada apenas em dar conta. O que muda quando há espaço para refletir, escutar e criar com intenção. Reduzir a sobrecarga mental é devolver ao professor a possibilidade de exercer sua profissão com dignidade, clareza e sentido. E isso não é luxo, é uma condição básica para que a educação aconteça de verdade. Obrigada por nos acompanhar até aqui e que essa reflexão siga com você. E até o próximo episódio.